Você sente cansaço sem motivo? Dores que não passam? Tem vivido com um aperto no peito, como se algo tivesse errado, mas não sabe o quê? E se eu te dissesse que o seu corpo está tentando dizer algo que a sua alma ainda não conseguiu? O que o seu corpo está tentando te dizer? Emoções reprimidas e falta de sentido adoece a alma. Quantas vezes você disse sim quando a sua alma implorava por um não? E hoje a nossa conversa é sobre isso. Um dos maiores desafios emocionais: estabelecer limite. Porque seu corpo está gritando e você não está ouvindo. Dizer não sem culpa, recusar sem medo, ser fiel a si mesmo. Mas por que isso parece tão difícil? É isso que nós vamos refletir juntos agora. Deixe o comentário. #sim, estou cansado. E eu vou saber que você está comigo. Se esse assunto te interessou, se inscreva agora, porque esse canal é para quem busca mais do que respostas médicas. É para quem quer entender a alma. Deixe seu like e seu comentário. Nosso corpo, ele guarda tudo. O medo que você engoliu, a raiva que você nunca expressou, a tristeza que não teve espaço para viver. Tudo isso, uma hora, vira dor, doença, cansaço, gastrite, insônia. Quando o corpo adoece por dentro, são as marcas do que você não resolveu. Emoções reprimidas criam estresse crônico. E o estresse crônico destrói você em silêncio. Você costuma engolir suas emoções para não magoar os outros? Já pensou no custo disso? Deixe seu comentário. Quando a vida perde sentido, o corpo perde a força. Viktor Frankl, neuropsiquiatra, criador da logoterapia, dizia que a dor sem sentido destrói, mas a dor com propósito transforma. Quando perdemos o porquê, qualquer como nos derruba. Um exemplo bem simples e que nos desestabiliza é a dificuldade em dizer não para os outros. Desde pequenos aprendemos que ser bom é agradar. Dizer sim virou sinônimo de educação, amor, obediência. Segundo o psicólogo Manuel Smith, no livro Quando Digo Não, Me Sinto Culpado, muitas pessoas sofrem daquilo que ele chama de ansiedade de rejeição. Temos medo de dizer não porque acreditamos que o outro vai deixar de gostar de nós. Mas será que ser amado precisa custar a nossa verdade? Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Não é a dor que mata, é o vazio. Seu corpo está doente ou sua alma está gritando por sentido. 3 tipos de comportamentos que adoecem. Pessoas que vivem para agradar os outros. Quantas vezes não queremos ajudar ninguém e nos sentimos culpados por isso? Por quê? Eu concordo que devemos ajudar os outros, mas tem dias que não estamos afim e pronto. Isso não deve ser uma constante. Mas nós temos o direito de dizer não para o outro e seguir o nosso caminho. Nós somos responsáveis por nós e não pelos outros. O perfeccionistas
que nunca descansa. Ah, os perfeccionistas, incansáveis, mas quase sempre exaustos. Estranho, mas verdadeiro. Eles cobram tanto de si e dos outros que esquecem de viver. Entenda que a perfeição não existe nesse planeta. O único ser perfeito que tivemos por aqui, nós matamos e se chama Jesus. Pare de tentar ser o que você não vai conseguir ser. Acredite que você erra e se permita errar e ser feliz. E cuidadores que se anulam para salvar alguém. São aquelas pessoas que só olham para fora, querem ajudar todo mundo, vivem ocupadas, não têm tempo para nada. E isso é interessante, porque essas pessoas ajudam bastante gente, mas não se ajudam. Eles vivem para fora, para não ter tempo de parar e olhar dentro. Dentro da sua casa e dentro da sua vida. Às vezes, o excesso de ajuda é fuga. Elas se ocupam o dia inteiro para não encarar o vazio que mora dentro. Esses perfis desenvolvem doenças porque estão sempre em modo de alerta, lutando contra a própria alma. Você se enquadra em algum desses exemplos? Deixe seu comentário. O que fazer para ouvir o corpo e curar a alma? Reconheça as suas emoções, não reprima. Dê nome ao sentimento. Se você está com raiva, diga que está. Se você está triste, assuma. Quando nós damos nomes para as nossas emoções, elas se tornam reais e nós aprendemos a lidar com elas. Dê espaço para o seu corpo descansar e falar. Tire um tempo para você estar sozinha, sozinho, com você mesmo. Não se cobre, não se culpe, apenas se acolha. Ouça os seus lamentos, as suas alegrias. Aproveite para sonhar um pouco. Se permita se sentir fraco, sabendo que você é muito forte. Busque sentido maior na dor. Viktor Frankl, ele foi levado para um campo de concentração nazista, perdeu sua família, sua dignidade, sua liberdade e ainda assim ele descobriu uma verdade poderosa. Mesmo quando tudo nos é tirado, ainda temos a liberdade de escolher como reagimos. Estabeleça limites. Você não é responsável por resolver tudo. Um não firme, mas com gentileza, vale muito mais do que um sim dito com raiva. Lembre-se, você não é egoísta por cuidar de si. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo, não mais do que a si mesmo. Ore, medite, escreva, expresse-se. Use o seu jeitinho. Faça algo que te faz feliz. A oração é um excelente meio de conectar-se com o Pai. Orar é abrir o coração, sem palavras prontas. Um bom livro ajuda muito. Busque ajuda se for preciso. Às vezes, sozinhos, não damos conta. Busque ajuda. Eu gosto muito de homeopatia. Ela não agride e atinge o objetivo que é o de nos estabilizar, equilibrar. O corpo é o último a desistir de você. Ele grita quando você silencia o resto. Aprenda
a ouvir o seu corpo. A dor é um grito, um pedido de socorro, e você é a única pessoa que pode escutar. O que o seu corpo está dizendo hoje? O que você ainda não teve coragem de ouvir? Doença ou mensagem? O que você está carregando sem perceber? Comente aqui. Qual a emoção você mais esconde? Medo, raiva ou tristeza? Te convido a se inscrever no meu canal, deixar seu comentário, seu like. Se estiver assistindo pela TV, é só ir lá, clicar no controle e ir na minha foto e se inscrever. Até breve.